Algumas histórias são tão bizarras, tão enigmáticas, que mesmo séculos depois, ninguém conseguiu explicar. Já pensou em um navio encontrado no mar sem tripulação, mas com um almoço ainda na mesa? Ou sobre uma cidade inteira que desapareceu sem deixar rastros? Essas histórias não são ficção, elas aconteceram de verdade. E hoje você vai conhecer as 10 histórias mais misteriosas já registradas no mundo, do Triângulo das Bermudas ao manuscrito de Voynich. Cada um desses casos desafia a ciência, a lógica e até a história. Nenhum especialista conseguiu dar uma resposta definitiva. Alguns acreditam em fenômenos naturais, outros falam em conspirações e até seres de outros mundos. Primeira curiosidade: o manuscrito de Voynich. Imagine encontrar um livro inteiro, escrito em uma língua que ninguém no planeta consegue decifrar. Nem com IA, nem com criptógrafos, nada funciona. Esse é o manuscrito de Voynich, um livro descoberto no século XX, com cerca de 240 páginas, repletas de desenhos e de plantas inexistentes, símbolos indecifráveis e esquemas astrológicos absurdamente complexos. Até hoje, linguistas, historiadores e cientistas não fazem ideia do que o livro diz. Várias tentativas de tradução falharam, incluindo técnicas modernas com algoritmos de inteligência artificial. Nada deu certo. E tem mais, o manuscrito foi datado entre 1404 e 1438, mas nunca se descobriu quem escreveu, ou porque era magia, ciência, um aviso para o futuro. Segunda curiosidade: o voo MH370. Em 2014, um avião com 239 pessoas a bordo simplesmente sumiu. Nenhum pedido de socorro, nenhuma explicação. Nenhuma pista real, só silêncio. Era o voo MH370 da Malaysia Airlines, que decolou normalmente e, poucas horas depois, desapareceu dos radares no meio do Oceano Índico. Até hoje, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Os satélites detectaram uma mudança de rota bizarra, como se alguém deliberadamente tivesse desviado o avião. Mas, por quê? E para onde? Teorias surgiram. Uma falha técnica catastrófica? Um sequestro com final desconhecido ou algo ainda mais sombrio, escondido por governos? Terceira curiosidade: o experimento Filadélfia. Você já ouviu falar de um experimento militar que teria feito um navio desaparecer completamente? Pois é, exatamente isso que muitos acreditam que aconteceu em 1943 com o destroyer Buzz Aldrich. Segundo relatos, a Marinha do Zewa teria testado uma tecnologia de invisibilidade durante a Segunda Guerra Mundial, algo envolvendo campos eletromagnéticos poderosos que faziam o navio sumir dos radares e da visão humana. Testemunhas dizem que o Buzz Aldrich realmente sumiu por alguns minutos e apareceu em outro lugar, com parte da tripulação fundida nas paredes de aço, gritando de dor. Outros enlouqueceram, alguns desapareceram para sempre. O governo dos Estados Unidos sempre negou, dizendo que era tudo invenção, exagero ou confusão com outros testes comuns. Mas então, por que os militares começaram a dar entrevistas anos depois, confirmando a experiência? E arquivos e testemunhas sumiram misteriosamente. Até hoje, o chamado Experimento Filadélfia é um dos maiores enigmas envolvendo segredos militares, ficção científica e realidade que talvez nunca devemos nos tocar. Seria essa a primeira tentativa humana de teletransporte real, ou só mais uma cortina de fumaça bem construída? Quarta curiosidade: o mistério dos 9 de Dyatlov. Em 1959, um grupo de 9 jovens montanhistas experientes partiu para uma expedição nos Montes Urais, na Rússia. O que parecia ser uma aventura comum terminou em uma das histórias mais bizarras e inexplicáveis do século. Dias depois, quando não retornaram, equipes de busca encontraram um acampamento destruído. As barracas estavam rasgadas, de dentro para fora, como se os próprios montanhistas tivessem fugido às pressas, sem roupas adequadas, mesmo com temperaturas de 30 graus. Alguns corpos foram encontrados congelados, mas outros apresentavam fraturas internas graves, como se tivessem sofrido impacto de um carro, sem qualquer ferimento externo. O mais estranho, um dos corpos tinha língua arrancada, outros estavam com traços de radiação e as roupas estavam radioativas. A explicação oficial foi força da natureza, mas quem já leu os arquivos sabe,
há algo muito errado com esse caso. Teorias vão de testes militares secretos até criaturas desconhecidas na floresta. Mas o que realmente aconteceu naquela noite congelante? Uma experiência que deu errado? Um ataque? Ou algo que jamais será revelado? Quinta curiosidade: o som que veio do oceano. Em 1997, sensores da NOAA, a Administração Oceânica dos Estados Unidos, captaram um som, mas não era qualquer som. Era algo gigantesco, poderoso, vindo de uma parte remota do Oceano Pacífico. O barulho foi batizado de The Bloop. O mais assustador, ele foi detectado por sensores submarinos a mais de 5.000 km de distância, e o padrão de frequência se parecia com o som de um animal vivo, mas nenhuma criatura conhecida na Terra é capaz de emitir um som tão forte. Nem a baleia azul, o maior animal já registrado, chega perto. Durante anos, a origem do Bloop foi classificada como desconhecida. Cientistas cogitaram a existência de um ser colossal ainda não identificado nos abismos oceânicos, uma criatura que talvez nunca tenha subido à superfície. Alguns acreditam que o som veio de alguma estrutura submersa ou até mesmo de uma espécie extinta que ainda vive no fundo do mar. O que estava por trás daquele som? Uma criatura milenar? Um aviso? Ou o sussurro de algo que ainda vamos descobrir quando for mais tarde? Sexta curiosidade: a cidade que desapareceu do mapa. Em 1930, uma vila indígena chamada Anjikuni, no norte do Canadá, simplesmente desapareceu. Caçadores que passavam por lá encontraram as cabeças intactas, fogueiras acesas, mas nenhuma pessoa. Nem sinais de luta, nem rastros. As roupas estavam no lugar, a comida também. Cachorros de trenó foram encontrados mortos, amarrados, como se tivessem sido deixados para morrer. O caso foi registrado por Joy Labelle, um caçador experiente que conhecia bem a região. Ela alertou autoridades que, ao chegarem, confirmaram: todos os habitantes tinham sumido, sem deixar vestígios. Não havia pistas, corpos ou explicações, só silêncio e a neve cobrindo tudo. Algumas testemunhas dizem ter visto estranhas luzes no céu naquela noite. Outros falaram de um barulho pulsante que vinha do lago próximo. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com os moradores de Agni-Cook. O caso virou um dos maiores mistérios não resolvidos da história canadense. Seria um experimento secreto, uma abdução em massa ou apenas uma história que alguém queria que fosse esquecida? Sétima curiosidade: o homem que acordou no próprio funeral. Imagine estar presente em um funeral e, de repente, ouvir batidas vindas de dentro do caixão. Foi exatamente isso que aconteceu no Zimbábue, em 2013. Um homem chamado Brimfon Dama Zanté foi declarado morto após uma doença repetida. A família, devastada, preparou tudo para um enterro. O velório seguia normalmente, um parente chorando, quando um dos vizinhos notou algo estranho. O corpo se mexeu. Ele começou a respirar, abriu os olhos e tentou se levantar. Pânico, gritos, pessoas correndo. Ninguém conseguia acreditar. Bracton estava vivo. Ele foi levado às pressas ao hospital, onde os médicos admitiram: o coração havia desacelerado tanto que os sinais de vida ficaram quase imperceptíveis. Casos como esses são raríssimos, mas acontecem. É o que chamam de estado cataleptético. O corpo parece morto, mas a pessoa ainda está viva, inconsciente. A pergunta que fica é: quantas pessoas já foram enterradas vivas sem que ninguém soubesse? Bryphon teve sorte, mas e os outros? Oitava curiosidade: o navio fantasma de Orang Medan. Em 1947, um pedido de socorro chocou todos os rádios da região do Estreito de Malaca. Toda a tripulação está morta. Eu também vou morrer. A mensagem vinha do cargueiro SS Orang Medan. Logo depois, silêncio. Navios próximos foram em busca do Orang Medan e encontraram algo assustador. O navio estava à deriva, sem sinais de vida. Toda a tripulação estava morta, com expressões de horror congeladas no rosto. Não havia ferimentos aparentes, nenhum sinal de luta, nenhuma pista do que havia acontecido. Pouco depois, um incêndio misterioso começou a consumir o cargueiro, obrigando os investigadores a abandoná-lo. O navio afundou com todos os segredos a bordo. Até hoje, não se sabe o que matou a tripulação. Teorias vão desde arma química secreta até fenômenos paranormais. O Orang Medan nunca foi encontrado novamente, e a última frase registrada ecoa até hoje: eu também vou morrer.
Nona curiosidade: as luzes de Fônix. Em 13 de março de 1997, algo inacreditável foi visto no céu do estado do Arizona, nos Estados Unidos. Milhares de pessoas relataram ver enormes luzes em formação, se movendo silenciosamente sobre as cidades. O fenômeno ficou conhecido como as luzes de Fônix. Testemunhos descrevem uma nave gigantesca, do tamanho de vários campos de futebol, sobrevoando lentamente a região. Alguns relataram que o objeto era tão grande que bloqueava as estrelas. A Força Aérea do ZEUA disse que era apenas sinalizadores de treinamento, mas sinalizadores não ficam imóveis por tanto tempo, nem se movem em formação perfeita. Até hoje, ufólogos e investigadores afirmam que esse foi um dos maiores avistamentos de OVNIs na história. E mais, pilotos comerciais também confirmaram ter visto a mesma coisa naquela noite. O que eram as luzes de Fônix? Aeronaves secretas do governo? Visitantes de outro mundo? Ou algo que nunca vamos entender? 10ª curiosidade: o mistério do poço de Oak Island. Na costa do Canadá, existe uma ilha que esconde um segredo há mais de 200 anos. Em 1795, 3 jovens encontraram um buraco estranho no chão. Eles começaram a cavar e perceberam algo em comum. A cada 3 metros, havia plataformas de madeira cuidadosamente colocadas. O poço parecia ter sido construído para proteger algo no fundo. Mas o que? Expedições tentaram chegar ao fundo inúmeras vezes, mas a cada tentativa, túneis misteriosos se enchiam de água do mar, afogando os exploradores e destruindo equipamentos. Teorias dizem que o poço esconde um tesouro pirata, documento secreto dos Templários, ou algo que jamais deveria ser encontrado. Mais de 6 pessoas já morreram, tentando desvendar o mistério, e a lenda diz que só quando 7 pessoas morrem, o segredo será revelado. O que está escondido no fundo do poço de Oak Island? Ouro? Um artefato histórico? Ou apenas uma armadilha feita para durar eternamente? O que você acabou de ver são apenas algumas das histórias mais misteriosas do mundo. Histórias que desafiam a lógica, a ciência e a nossa própria imaginação. Mas a verdade é que esses mistérios continuam vivos porque nós ainda não temos todas as respostas. Talvez nunca tenhamos. Ou talvez um dia alguém, quem sabe que você está assistindo, encontre uma pista que finalmente revele a verdade por trás de tudo isso. Mas agora eu quero saber, qual dessas histórias mais mexeu com você? Você acha que existe uma explicação lógica por trás de tudo? Ou algumas coisas foram feitas para nunca serem entendidas? Comenta aí embaixo, eu vou ler tudo e quem sabe a gente não traz a história mais pedida em um vídeo completo aqui no canal. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, por isso ajuda demais e a gente pode até trazer mais mistérios como esses. E claro, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as próximas histórias. No próximo vídeo, nós vamos mergulhar em um dos maiores desaparecimentos coletivos da história. Você não vai querer.